Regina Silveira, artista plástica. Estou aqui pela minha atividade consistente e persistente na área de arte pública nos últimos anos e vim aqui com uma pequena apresentação de imagens que faz uma síntese dessa atividade que eu procurei agrupar em exemplos que cobrem diversas modalidades. A arte pública tem nuances e eu não vim apresentar aqui para apresentar o meu trabalho, mas vim para trazer questões, porque eu queria enfocar, sobretudo, nas perguntas, nos debates, os aspectos que formam uma espécie de via crucis assim, do artista e daqueles que enfrentam essa disposição de ter a arte como uma face pública, né? Como a que eu há muito tempo aprecio fazer, mas então eu reuni no sentido de tratar dessas, deixar claro o grau de negociação que pode existir, os casos de happy end. Eu pensei muito nessa, que eu devia enfocar assim, aqueles que têm happy end não têm. Não vou esconder os casos as dúvidas sobre vandalismos e o que acontece quando a arte fica fora dos espaços protegidos. Então eu juntei esse pequeno conjunto na seguinte maneira: obras públicas efêmeras em espaços institucionais, porque é a modalidade em que eu mais me movo e entendo que esses trabalhos têm uma face pública forte, mas são feitos quase uma espécie de cumplicidade com as instituições, seja uma questão de repertório comum, né? E os casos de obras permanentes que estão em espaços não protegidos. São os casos mais difíceis. Eu queria dizer que, no contexto da arte, eu estou entendendo espaços protegidos como aqueles que operam dentro de um repertório de arte e que tem um público de arte assegurado. Então, são muitos os tipos na verdade, de arte pública e muitos os tipos de espaço público e os mais difíceis, certamente, são aqueles que são entregues à população. E eu preparei, por último, um pequeno capítulo, que é aquele que eu mais aprecio, na verdade, mas se eu exceder os 20 minutos, eu não vou falar dele, não vou mostrar, que são as projeções noturnas em espaços públicos que eu tenho realizado de vez em quando, nos últimos anos, que eu acho que é a cara mais pública e mais anônima do meu trabalho. Então, eu tenho uma pequena apresentação que eu vou começar a fazer, mostrando primeiro uns casos de happy end. Aqui, casos de happy end, a fachada do CCE, em Montevidéu, tomada pelas derrapagens, motivada, porque esses trabalhos são sempre motivados e tem que ver com o lugar onde estão colocados, pela situação de tornar a via livre de carros. Então, a minha reação foi essa fachada tomada pelas derrapagens. Desculpa. Outro caso de final feliz, com uma face pública forte, foi no Museu de Fine Arts de Taipei, quando solicitada a tomar uma larga parte da fachada e poder realizar uma obra que tivesse a ver com o significado dessa arquitetura, que é um ideograma que significa poço. Então, eu pensei numa espécie de derramamento, de vazamento pelas aberturas, nesse lugar que foi o lugar da praça pública, da fundação mesma de Taipei. E essa obra permaneceu lá durante muitos meses, e uma parte dela agora pertence à coleção do museu. E também um happy end aqui no trabalho feito em São Paulo recentemente, nos 2.400 metros quadrados de vidro da fachada do Museu de Arte em São Paulo, quando eu fiz esse céu fixo bordado em pontos de cruz, com
que permaneceu lá durante alguns meses. E foram essas obras feitas assim numa situação de pouca negociação, na verdade, quase total ausência de explicações e justificativas. Mas também existem casos de pequenos tropeços, dificuldades, como no Palácio Cristal, do Museu Reina Sofia, em que havia um não saber técnico específico que teve que ser controlado no sentido de terceirizar totalmente as atividades de montagem do museu, mesmo que nesse espaço fosse o espaço considerado para obras de arte experimentais. Mas aqui a situação era uma situação difícil de lidar com um edifício totalmente histórico e preservado e cobri-lo de uma película que exigiu lavar, depois de 10 anos sem lavar totalmente a superfície do edifício, ou seja, houve uma relação bem de corpo a corpo assim, com o edifício, que ficou durante um mês com pessoas de rapel subindo em cima, usando as escadas que nunca tinham sido usadas. Houve uma reativação de todo o edifício e um grande uso público. Eu queria dizer que tanto no MASP, como em Taipei, como em Montevidéu, como aqui em Madrid, há uma grande interação com o público e às vezes ele se transforma em espécie de cenários felizes. Isso aconteceu aqui, depois podemos discutir isso. Muitas noivas se fotografaram dentro. Eu permiti que se fotografasse, que se pudesse fotografar. Então, era mais fresco o lugar por causa do azul, dos reflexos. Então, houve pedidos de que permanecesse mais tempo, mas ele ficou durante o verão mesmo, e foi muito, muito usado pelo público do parque. Do mesmo modo, o Museu de Taipei, houve desfile de modas na frente do trabalho na Larga Praça. Então, eu acho que essas coisas são interessantes e importantes e tem que acontecer num trabalho assim, porque ele ficará alguns meses, depois ele desaparece, né? Aqui no Palácio Cristal houve grandes tarefas de produção, né, de grandes backlights, e tudo era, de alguma maneira, assim como foi o MASP, compartilhado como um making-off coletivo e acompanhado, né? Aqui estão algumas cenas dessa montagem. Outros casos já são também, às vezes precisa negociar muito com os arquitetos. Aqui estamos falando num caso em que a minha negociação foi totalmente indireta. Só mais tarde eu soube das dificuldades e explicações dadas pela instituição, o Instituto Tomiotaki, que me serviu de escudo, aos representantes do escritório do arquiteto, que passavam muito desconfiados diariamente pela fachada para ver aquela aplicação de vinil, aquelas pessoas de rapel, mas, de toda maneira, eu havia assegurado essa defesa por testes que eu fiz durante diversos meses com aplicação do vinil numa fachada, num lugar escondido do prédio, para se assegurar que ele realmente não deixaria resíduo algum. Mas houve realmente essa vigilância que, às vezes, é bastante forte, né? Às vezes é por causa dos materiais, às vezes é porque ela, de alguma maneira, pode perturbar, desconstruir, modificar o próprio essência do significado daquela arquitetura, o que muitas vezes pode acontecer, né? Então é uma questão que se coloca sempre para o artista, que recobre, reveste e ressignifica um espaço que já está dado, já está coberto, né? Eu quero, a seguir, relatar um caso dentro desses lugares protegidos e não protegidos, da migração de um motivo, que é esse motivo dessas mãos gigantes, de um espaço público não protegido, que foi
esse prédio abandonado aí num estacionamento em New Orleans, onde eu pensei que pudesse ser aplicado e realmente ele não pôde, porque ele iria prejudicar totalmente essa ruína numa cidade que de alguma maneira estava passando depois de passar pelo furacão Katrina e por aquele derramamento de óleo. Esse me pareceu que, ao escolher um lugar da cidade onde eu pudesse colocar uma marca, esta era a marca que eu queria colocar, mas, tecnicamente, por diversos motivos, foi impossível. E esse motivo dessas mãos agigantadas, que aí tinha esse lugar de proteção, eu fiz migrar, por convite, a magnífico edifício construído por Steve Hall no Nelson Atkins Museum Nelson Atkins Museum em Kansas City. E, a convite do diretor, entusiasmado com esse projeto, que o museu ia funcionar como uma caixa de sombras, porque esses vidros eram iluminados. Mas, de toda maneira, ele evoluiu ao ponto de ter centenas de pessoas envolvidas no projeto, ter patrocinador, tudo pronto, quando um membro do board, ou alguns membros do board, nunca soube, desconfiaram que o vinil ia deixar resíduos no vidro, e uma carta não muito conclusiva da 3M botou abaixo o projeto de muitos meses, sem qualquer justificativa, sem qualquer explicação, com muito trabalho. E isso fez com que ele continuasse migrando. Esse motivo migrou para o Museu do Oscar Niemeyer, onde também foi rejeitado. Então, ele tem uma outra... Na verdade, ele voltou ao espaço privado agora. Essas marcas estão na minha presente exposição na galeria onde eu mostro essa obra que eu chamei de Tati. Mas realmente ela ficou mais domesticada e mais estetizada, né? Então, agora, nesse conjunto, eu vou passar para o outro, que são as obras públicas permanentes dos espaços não protegidos, ou seja, espaços que não são espaços de arte necessariamente. Então, eu tenho muitos e muitos projetos não realizados, tantos que eu poderia fazer uma enorme publicação com eles, muitos mais do que aqueles que eu realizo. Essa não é uma queixa, é uma realidade, é muito difícil. E eu fiz questão de trazer um projeto que eu compartilho com o meu colega de mesa, Jorge Wilhelm. Esse é um projeto para um memorial concebido por ele, que não chegou a ser realizado, mas que existe como maquete. Vou passar adiante. Os motivos para cada um são muito variados. E eu não vou detalhar, aqui é para a arquibancada do Pacaembu, Tobogã, que também ficou perdido nos meandros político-partidários e nas diferenças entre a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Cultura. Então, esse também é um projeto que ficou num repertório, ficou pronto para ser feito. Todos os projetos estão prontos para serem executados, ao mínimo detalhe. Tem que seguir essas notas. Às vezes eu publico, às vezes eu perco a esperança de fazer, como o projeto do metrô Vila Madalena, que o metrô quer fazer, eu também quero fazer, mas precisa chegar lá com tudo pronto, com patrocínio, enfim, com toda... Já sei exatamente como vou fazer, ele já mudou muitas vezes de materiais também, agora ele está na sua forma perfeita para ser feito. Não sei, não perdi as esperanças ainda. Tem os projetos happy end também, como esse do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, realizado assim com materiais mais tradicionais, de azulejo. O projeto recente dessa árvore em vidro que eu fiz no Parque Estoril. Esse é um projeto que realmente eu acho que ele é duradouro, se for bem cuidado. Não estamos no espaço de arte, mas é um conjunto, é um jardim de esculturas dentro do parque, né? E tem uma obra pública
também na Alemanha, que num hall de edifício com um grupo de arquitetos inovadores alemães, o Oxy Schmidt Huber, em Munique, na Maximilianstrasse, quando eles pediram essa obra, que era uma obra que é de vinil, tem uma matriz com uma vida assegurada, porque ela pode ser refeita sempre da mesma maneira, em infinitas cópias toda vez que necessitar. Mas aqui eu trago aquilo de que eu não escapei, que são o lado conflitivo e selvagem, né, da arte pública, que comparece a algumas obras permanentes, como essa obra da praça feita pelo arquiteto Cruxin, na Zona Leste, perto da Anália Franco. Ele fez ali um modelo, depois ela construída, parece digital, era uma coisa pristina, perfeita, de mármore e porcelanato. E aqui embaixo, o restauro feito pela subprefeitura, depois que eu encontrei esta obra toda grafitada, queimada e quebrada. Então, levantou-se a questão, e a questão resultou nisso, que foi pintada de cinza e foi, de novo, regrafitada, pintada. Isso aconteceu porque a praça era privada, era da universidade, era tão querida do reitor, que levava até o nome da mãe do reitor. Então, ela foi... depois disso, ele perdeu a propriedade da praça, que foi do lado da Universidade de Cruzeiro do Sul, e a praça passou a propriedade, os cuidados da subprefeitura, que não tinha qualquer repertório. Eu tenho uma questão séria a respeito disso. Eu acho que eu também devia ter previsto, trabalhado, talvez, junto com essa gente. Eu não sei, eu acho que eu ofereci uma superfície pristina, formidável para grafitar, e eu também teria grafitado com prazer. Então, mas foi completamente inesperado. Eu não sei até que ponto essa é uma questão. O artista tem que ficar controlando aquilo que ele faz depois que ele fez, e tem uma grande impotência do artista de poder tomar o seu tempo com isso. Aqui é o que aconteceu com o meu projeto e o meu trabalho no Parque Votorantim, em Curitiba. Ele está, assim como outros trabalhos, completamente danificado. Porque a Votorantim está sempre em negociações com a subprefeitura para poder passar os cuidados que ninguém tem. Então, não só a minha obra, mas a de diversos outros artistas está totalmente abandonada. Não sei que medidas nos cabem. Faltam 5 minutos. Tá bom. E eu estou adiantando. E aqui vem o último trabalho que eu quero mostrar. Eu não vou chegar às minhas projeções públicas noturnas. E é o trabalho que eu fiz para a biblioteca, um concurso da Biblioteca Pública de Nova York, em 2003, 2002, um concurso houve um concurso para um novo edifício da Biblioteca Pública no Bronx. Eu ganhei esse concurso e passei por 8 meses de negociações com os arquitetos, com os bibliotecários, até o fracasso total e cancelamento do trabalho. Das propostas era essa calçada. Os motivos foram muitíssimos, mas de natureza política, de natureza técnica e de posicionamentos duros, de parte a parte, meus também. Então, esse trabalho é um logotipo para bibliotecas, escrito em diversas línguas e alfabetos, e eu tenho o prazer de dizer que ele agora está em andamento, está sendo feito aqui para a Biblioteca Mário de Andrade, está pela metade, nós já vamos começar a poder quebrar as calçadas e colocar. Ele é como um grande mosaico em porcelanato. Aqui está umas fotos que eu tomei da última vez que fui a oficina em que ele está construído. São milhares e milhares de peças. As negociações têm sido as maiores que se passou na vida. Então, são muitas, e eu entendo que elas existam, são muitas representações nessa calçada, muito equipamento de todo tipo. E agora as últimas comissões têm sido as da acessibilidade, mas a gente, quando começar a quebrar a calçada e colocar essa, tem que terminar. E tem que estar com tudo cumprido.
E esse é o esquema de um trabalho que eu não sei que futuro também ele terá, como ele será cuidado. Existe uma reserva que vai ser colocada à disposição, mas os serviços públicos vão certamente abrir, quebrar, e eu não sei como serão os dispositivos políticos para poder que isso exista depois de nós, né? Ou seja, que ele possa ser uma obra pública e que ela possa ser cuidada até pelas pessoas que dormem lá, que eles vão ter uma colcha mais bonita agora, né, para dormir, e que pelo menos tem um motivo para perdurar, né? Talvez eu chegue a pensar que por que algumas obras antigas, públicas, estão aí sempre preservadas? Talvez porque são amadas, né? Não sei. Espero que esse bordado, que é feito assim com esse carinho, possa ter essa sobrevida, né? Então, obrigada, eu terminei. Obrigada.